Pessoal, agora nós vamos estudar a refração. O que é a refração? Bem, a refração é o fenômeno ondulatório em que uma onda incide em uma superfície que faz fronteira entre dois meios diferentes e atravessa para o outro meio, mudando o seu valor de velocidade e o seu valor de comprimento de onda, mas a frequência permanece inalterada, pois a frequência depende exclusivamente da fonte. Vamos para o quadro. Aqui nós temos a situação de um raio de onda incidente proveniente do meio 1, onde tem uma refringência diferente do meio 2, que tem uma outra refringência. Nesse caso, a refringência do meio 1 é menor do que a refringência do meio 2. Essa refringência é análogo, como se fosse um meio mais denso e menos denso. Essa analogia seria o meio 1 menos denso, o meio 2 mais denso. É apenas uma analogia, pois o correto é refringência do meio 1 e refringência do meio 2. O raio incidente do meio 1 bate na superfície que separa os dois meios e atravessa. Ao atravessar, vai mudar o valor da velocidade e o valor do comprimento de onda. Mudando da seguinte forma: se ele vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, de um meio mais leve para outro mais pesado, em analogia, ele vai sofrer um retardamento na sua velocidade. É como se ele viesse mais ou menos assim, como se fosse um carro. Vai mudar de meio, sofreu um retardamento em sua velocidade. Também mudando o seu comprimento de onda. Tanto que nós temos aqui no raio incidente, eu tenho aqui o lambda 1, que é a distância entre essas duas cristas, essas duas frentes de ondas. Ao passar para o meio 2, eu tenho o lambda 2, que é a distância entre essas duas cristas, essas duas frentes de ondas no meio 2. Então muda o lambda 1 para o lambda 2, como muda também a velocidade 1 para a velocidade 2. Percebe-se que aqui o raio incidente, ele está fazendo um ângulo de incidência. Ao atravessar, eu tenho um ângulo de refração. Então eu tenho raio incidente, raio refratado, reta normal. Aqui eu posso definir a primeira lei da refração, que diz que as retas RI, RR e N são coplanares. Os raios incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. Olha, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal no mesmo plano. Temos também a segunda lei. É conhecida essa segunda lei como lei de Snell. Essa segunda lei, nós temos que a velocidade do meio 1 sobre a velocidade no meio 2 é igual ao comprimento de onda do meio 1 sobre o comprimento de onda do meio 2. Também pode ser igual ao seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração. Aí, analisando em relação aos índices de refração, também pode ser igual ao índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Por que que inverteu? Aqui é 1, ali é 2. É porque o índice de refração em relação à velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? O índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Portanto, a velocidade no meio 1 é maior e a velocidade no meio 2 é menor. São grandezas inversamente proporcionais. Atenção! Na refração,
sofre alteração a velocidade e o comprimento de onda. Diferente da reflexão, que lá não sofre alteração na velocidade e nem no comprimento de onda. Mas, na refração, a frequência permanece constante. A frequência é inalterada, pois depende exclusivamente da fonte. Agora nós vamos ver a refração em cordas. Nós temos duas situações de refração em cordas. Eu tenho a situação em que a refração vai acontecer da corda fina para a corda grossa. Então eu tenho duas cordas de densidades diferentes. Vai passar a onda da corda fina, vai passar para a corda grossa. E eu tenho a situação em que a refração vai acontecer da corda grossa para a corda fina, em que a onda da corda grossa vai passar para a corda fina. Vamos para a primeira situação. Aqui eu tenho uma pessoa transferindo energia, fazendo aqui uma força-tração. Nesse momento, transfere-se energia, criando então esse pulso crista, que vai se propagar na corda fina, chegando aqui na superfície fronteiriça, na região que separa a corda fina da corda grossa. Na situação depois, essa energia aqui, ó, que foi aplicada através da força, essa força vai impulsionar, vai aplicar na corda grossa. E vai produzir um pulso também crista aqui, ó. Produziu também um pulso crista. Então, toda refração, ó, crista, a força se propagou, moveu-se aqui também a corda grossa. Veja bem, crista e crista, toda refração é em fase. Agora, junto com a refração, pode acontecer, e quase sempre acontece, também uma reflexão. Vejamos aqui, ó. Na situação depois, está voltando uma onda na corda fina. Então, a corda fina foi crista, fez uma força na corda grossa. A corda grossa reage na corda fina. Então, ação e reação. Invertendo esse pulso de crista para vale. Semelhante ao da reflexão, com uma extremidade fixa. Aqui houve inversão de fase. Então, junto com a refração, também acontece a reflexão com inversão de fase. Acontecem as duas situações ao mesmo tempo. Temos a outra situação, é quando a refração é da corda grossa para a corda fina. Aqui, o cidadão vai fazer uma força, tração na corda, transferindo energia. Óbvio, é mais difícil levantar ou fazer força na corda grossa do que na corda fina. Então ele transferiu energia para a corda grossa, criou aqui um pulso crista. E essa crista vai se propagar até chegar na região que separa a corda grossa da corda fina, chamado superfície fronteiriça. Aqui, essa força aplicada pela pessoa vai aplicar também na corda fina. Bem, essa corda fina quase não vai oferecer resistência. Então ela vai funcionar como se fosse uma extremidade livre, não tendo uma interação propriamente dita de ação e reação. Então, ao fazer uma força na corda fina, vai criar também um pulso na corda fina crista. Aqui aconteceu então uma refração. E refração sempre é em fase. Então passou crista da corda grossa, crista para a corda fina. Isso é refração. Sempre em fase. Mas quase sempre acontece junto com a refração a reflexão. A gente percebe que depois tem uma onda retornando na corda grossa. E a gente percebe que está retornando também com um pulso crista. Que aqui a força praticamente
não teve aqui interação com a corda fina. Não teve aquela interação de ação e reação. Permaneceram então em fase. Aqui houve então uma reflexão também em fase, né? Foi crista, também voltou crista. Então, juntamente com a refração, pode acontecer, e quase sempre acontece, também o fenômeno da reflexão. Na refração, nós sabemos que a frequência permanece constante. E para resolvermos os nossos exercícios da lista obrigatória, nós vamos utilizar essa fórmula para trabalhar as nossas questões de refração em uma corda. Então vamos para a resolução do exercício 4 da sua lista obrigatória? Pegue ela aí. A figura a seguir mostra uma onda transversal periódica que se propaga com velocidade V1 igual a 8 metros por segundo, em uma corda AB, cuja densidade linear é μ1. Esta corda está ligada a uma outra BC, cuja densidade é μ2, sendo que a velocidade de propagação da onda nessa segunda corda é V2 igual a 10 metros por segundo. O comprimento de onda, quando se propaga na corda BC, é igual a... Aqui nós temos a figura mostrada no exercício. Nós temos aqui a fonte, que faz vibrar a onda na corda 1, e essa onda na corda 1, de A, B, vai ser transferida para a corda 2, BC, de densidade linear diferente. Uma corda mais fina e outra corda mais grossa. Aqui na figura, nós temos que do ponto A até esse ponto aqui, vale 6 metros. Se nós analisarmos essa figura, nós temos o seguinte. Se eu pegar aqui essa parte de cima, isso aqui é uma crista. Só esse pedaço aqui de cima aqui é uma crista. Se eu pegar aqui a parte de baixo, um vale. Se eu pegar a parte de cima com a parte de baixo, vai formar um círculo. Justamente um comprimento de onda. Aqui é 1 lambda. Nós temos essa parte de 1 lambda. Se eu completar com mais uma crista, eu vou ter mais uma metade do lambda, mais meio lambda. Então, esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, mais meio lambda. Então, eu vou ter aqui o lambda 1 mais meio lambda. Então, desse ponto até esse, meio lambda. Eu posso falar que do ponto A até aqui, eu vou ter 1 lambda e meio. Olha, eu estou tendo aqui 1 lambda inteiro, mais meio lambda. Então, eu vou ter 1 lambda e meio. 1 lambda e meio vale 6 metros. Então, esse 1 lambda e meio vale 6 metros, vou pegar o meio, vou passar dividindo. 6 dividido por 1,5, 4 metros. Então, 1 lambda só vale 4 metros. É como se eu pegasse essa figura e fatiasse em 3 partes. 1, 2, 3 partes. Essas 3 partes valem 6. Para ser 1 lambda tem que ser 2 partes. Então, 2 pedaços, 2 metros para cada parte. 2 pedaços, 4 metros. Com esse lambda, nós temos aqui então a velocidade da onda 1. Eu tenho a velocidade na corda 2. E ele pergunta qual que é o comprimento de onda na corda 2. Então, dá para nós calcularmos então o lambda 2 utilizando a fórmula da refração, que é V1 dividido por V2 igual lambda 1 dividido por lambda 2. O V1 vale 8. O V1 vale 8. O V2 vale 10. O lambda 1, nós calculamos aqui, vale 4. Eu vou determinar o lambda 2. Aqui eu vou multiplicar cruzado. O produto dos extremos igual ao produto dos meios.
8 vezes lambda 2 é igual a 10 vezes 40, a 10 vezes 4, que é 40. Agora, o 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. 40 por 8, 5 metros. Dando a alternativa C.